Todos vocês. Um recado, temos pessoas vindo pela primeira vez na casa. Bem-vinda. Preciso dar um recado, todo mundo já sabe. Então eu preciso deixar todo mundo no mesmo nível de conhecimento, né? Aqui a casa é uma casa de caridade e exerce essa caridade, permitindo que eu venha aqui de vez em quando falar um pouco. Então não desista, volta nas próximas quintas-feiras, que as palestras são muito boas. Não toma hoje por base. A pessoa traz uma cola, por exemplo. Ó. Se eu precisar ir aí, tá ótimo. Mas enfim, então, muito obrigado, né, por essa casa que nos acolhe. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês que optaram por estar aqui hoje, desejaram estar aqui hoje, fazendo companhia para mim, num dia que é muito especial para mim. Não sei se vocês sabem, mas é um dia muito especial para mim hoje. Uma quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Muitas coisas aconteceram hoje na minha vida que me fizeram esse dia especial. Hoje eu acordei logo pela manhã no meu horário habitual. Logo cedinho, quando era 15 para 5 da manhã, o despertador tocou e já pulou da minha boca um palavrão. Pulou. Pulou um palavrão na minha boca. Falei, bendito. Aí o que eu fiz? Me sentei na cama, levantei, fui até o banheiro, né? Caminhei até lá, fiz a minha higiene da manhã, olhei no espelho, fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito com o resultado. Fiquei satisfeito, falei, nossa, por ser madrugada, tá ótimo. Desci, né? Peguei o carro e fui trabalhar. No meu trabalho, aliás, fui trabalhar, né? Eu tenho um deslocamento de uma hora e pouquinho até onde eu trabalho. E aí dá tempo da gente pensar muitas coisas, né? Porque estou ali na estrada, de manhã é um sossego, uma bênção. É muito gostoso até, eu gosto de verdade. E aí, na estrada, não aconteceu nada. Foi tudo bem. Mas, enfim. Cheguei no meu trabalho, tomei um café da manhã e tal, para começar bem o dia. Quando eu sentei trabalhar, todas as minhas tarefas que eu anoto, tudo eu preciso anotar. Não é questão de costume, é necessidade. Eu anoto tudo que eu tenho que fazer. Se eu estou fazendo uma coisa que alguém me chama ali, eu falo, espera, anoto o que eu estou fazendo. Aí eu falo que senão, meu amigo, já era. Então, quando eu sentei para trabalhar, todas as minhas tarefas do dia anterior estavam lá. Nenhuma delas se resolveu, ninguém sentou resolver para mim. Estavam todas lá, me esperando chegar. Enfim, aí comecei a trabalhar, passei minha jornada do dia, o dia inteiro, trabalhei. No fim do dia, peguei meu carro, voltei para casa, mais 1h e pouco de estrada. Aí já não é mais aquela estrada tão tranquila, por causa do horário. Tem um trânsito maior. Enfim, cheguei em casa, estava conversando com a minha filha e agora estou aqui, conversando com vocês. Perceberam como é um dia especial? É ou não é? Um dia especial. Quem concorda que é um dia especial? E quem discorda que é um dia especial? Olha, quem concordou que é um dia especial está muito melhor que eu. De verdade. Porque eu tenho dificuldade de reconhecer isso. Eu tenho dificuldade de enxergar isso. Bom, eu acordei com um palavrão na boca. A primeira coisa, eu nem tinha pensado ainda, um palavrão. Enfim, então ao invés de soltar um palavrão pela manhã, tudo bem que era cedo, mas é o horário que eu acordo, ó. Já tem 15 anos que eu acordo esse horário, estou vivo, não me matou. E eu gosto de acordar cedo, então. Mas enfim, ao invés de acordar de manhã com um palavrão na boca, eu podia muito bem ter lembrado de agradecer que eu estava acordando na minha cama, da minha casa. Isso em um mundo, em um planeta, onde 1 em cada 3 pessoas não tem uma condição digna de moradia. 1 em cada 3 pessoas. Ou não tem casa, definitivamente, ou não tem uma condição digna de moradia. E eu dormi gostosinho na minha cama,
acordei bonitinho, muito bonitinho, inclusive. Daí eu levantei, certo? Estava sentado na cama, levantei e fui até o banheiro. Fiz a minha higiene, tudo sozinho. Consegui fazer tudo sozinho. Isso num mundo, num planeta, onde 1 em cada 6 pessoas tem restrições de mobilidade, de movimento, não é? Enfim, tem restrições de se locomover. 1 em cada 6 pessoas. Quantas pessoas nós estamos aqui hoje? Muito mais do que 6, né? Enfim, fiz lá a minha higiene, tudo sozinho, caminhei sozinho e tal. Olhei no espelho, fiquei muito satisfeito com o resultado. No mundo, eu na verdade não sei quantas pessoas são feias, né? Eu conheço muitas pessoas feias, mas esse dado eu não tenho. Mas enfim, num mundo onde 3 a 4 pessoas, 1 entre 3 a 4 pessoas, ou tem sérios problemas de visão, ou são definitivamente cegas. E eu estava ali me vendo, né? Me vi no espelho, dirigi o meu carro, cheguei no meu trabalho, inclusive no meu trabalho, 1 em cada 10 pessoas no mundo não tem condições de se sustentar com o próprio esforço. Seja porque vive numa zona de guerra, seja porque não teve oportunidade na vida. Isso, acho que as possibilidades são infinitas. Mas 1 em cada 10 pessoas no mundo não tem condições de garantir o próprio alimento com o seu esforço. E eu tenho. Nós estamos aqui muito mais que 10 pessoas, né? Aliás, o meu trabalho não me permitiu ainda conquistar um monte de coisa que eu desejo. Mas eu também não posso ser hipócrita. Eu vivo com conforto. Por exemplo, amanhã eu sei que se eu tiver fome eu vou comer. Eu sei que eu vou comer. Enfim. Então, a gente poderia passar a noite aqui, comentando quantas pequenas entre grandes aspas, quantas pequenas coisas aconteceram nesse meu dia, né, e que são dignas de agradecimento e dignas de eu reparar, falar, caramba, e o cara vai lá e acorda com um palavrão na boca, né? Por exemplo, a gente poderia lembrar que eu tenho uma família, eu tenho pessoas me esperando em casa, eu ainda tenho pai e mãe vivos, né? Eu tenho uma família. Isso num mundo onde cada vez mais a família, a instituição família, parece que saiu de moda definitivamente, parece que não consegue cumprir a função dela, parece que você dizer que você tem uma família, que você gosta de ter uma família, isso independente se é da orientação sexual, estou dizendo uma família, né? Uma família. Ainda mais para pessoas como eu, que tive uma infância que todo domingo era almoço na casa da avó, todos os primos, nossa, era um bando de primo, né? E isso, infelizmente, não existe mais, e quem ainda tem isso não sabe o tamanho do tesouro que tem, não é verdade? Porque vai levar para a vida. O que você construiu lá, você vai levar para a vida. Poderia dizer também que eu tenho amigos verdadeiros. Tenho pessoas que, se amanhã eu precisar, eu tenho certeza que vão me estender a mão. Dinheiro, não sei. Se eu pedir dinheiro, talvez não, né? Mas se eu tiver uma necessidade amanhã, eu tenho certeza que tem pessoas que vão falar, cara, vem cá, eu te ajudo. Eu tenho também lucidez para estar aqui hoje. Hoje eu estou falando, mas quantas vezes eu estou aqui sentado escutando e eu estou refletindo sobre essas questões da vida, sobre coisas que a gente precisa agradecer, coisas que não são tão boas, coisas que eu preciso melhorar. Então, o ponto aqui, que eu quero mostrar aqui, é que tudo isso aconteceu num dia absolutamente normal para mim, não é? Hoje não é meu aniversário, hoje não é feriado, eu não ganhei na Mega Sena, eu não estou de férias, nada, é um dia absolutamente normal. Ou seja, a gente sempre tem o que agradecer num dia normal. A gente sempre tem o que agradecer num dia bom, mais ainda. A gente sempre tem o que agradecer num dia ruim também. Porque geralmente as coisas ruins em um dia são uma, e todo o resto, todo o contexto. Então, a gente sempre vai ter
o que agradecer, mesmo que seja um dia ruim, e se eu for demitido naquele dia? Se eu perder o meu emprego naquele dia? É uma situação chata. Ninguém se sente bem sendo demitido. Se você chega lá e pede a conta, é uma situação. Você é demitido é outra, não é? A gente tem o que agradecer? Claro que tem. Novas oportunidades vão surgir. O sol vai continuar nascendo todo dia e a vida vai continuar seguindo e quem sabe não é uma oportunidade de você se redescobrir. Quanta coisa boa não pode vir daí? Se eu estiver indo viajar e meu carro quebrar na estrada, gente, é uma máquina. Uma hora quebra. Não tem o que fazer. Se você estava indo viajar é porque estava com condições de estar indo viajar, é ou não é? Claro, ninguém gostaria disso, mas acontece. Vamos negar? Acontece. Numa situação pior ainda, se eu for diagnosticado com uma doença, eu ou quem eu amo, que é pior, muitas vezes é pior. Quantas vezes a gente não desejaria o mal pra gente, não pro nosso filho, né? Para quem a gente ama. E aí, eu ainda vou ter o que agradecer? Claro que sim. O que é uma doença na nossa vida, no nosso contexto? É uma oportunidade de crescimento. Ela existe com um propósito. Isso é muito fácil de falar, não é verdade? É muito fácil de falar. É bonito você chegar aqui e falar isso. Se tiver um diagnóstico horrível, pesadíssimo, não, vou agradecer, porque eu vou aprender alguma coisa com aquilo. Facílimo falar. Lembrando que é o cara que acordou com um palavrão na boca que está dizendo, não é? Enfim. O que eu estou mostrando é o mundo real. A gente ainda não está em condições de agradecer tudo sempre. De sempre viver naquele agradecimento eterno. Infelizmente, ainda é o nosso estágio. Mas, esse aprimoramento de a gente conseguir agradecer as pequenas coisas, a gente conseguir agradecer tudo que acontece na nossa vida, é uma caminhada. E como é que começa essa caminhada? Com o primeiro passo, com você identificar um objetivo. Eu quero chegar a um ponto, em um dia, não me parece estar muito perto, mas eu quero chegar em um ponto que eu seja capaz de agradecer, inclusive, uma doença. Hoje, definitivamente, eu não tenho essa capacidade. Mas um dia eu gostaria de entender aquilo como um mecanismo da vida para me melhorar, para me aprimorar. Então esse é um objetivo. Como é que começa a caminhada até aquele objetivo? Eu enxergando aquilo como um objetivo. Então pronto, o primeiro passo foi enxergar o que eu tenho que fazer. Agora vamos correr atrás. Estou falando aqui então que a gente deveria viver num mundo de fantasia, mundo cor-de-rosa, tudo é lindo, tudo é bom. Claro que não, né, gente? Não vamos ser infantis também, né? Só quem é louco, quem é fora da realidade, consegue viver só na felicidade, só no agradecimento, só na alegria. Não tá. Está muito longe da nossa realidade. Quando a gente conseguir, a gente nem está reencarnando mais aqui. A gente está reencarnando em outro lugar já. Não é? De tão longe que está. O desafio, então, o grande desafio nosso é o quê? Equilibrar as nossas emoções. Equilibrar o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim e dar para as dificuldades, para os problemas, o exato peso que ele tem. Claro que uma doença é algo pesado. Mas, gente, nós somos espíritas. Nós sabemos, nós enxergamos a vida num contexto não só maior, mas infinito. É ou não é? Então, sim, uma doença vai me trazer N situações difíceis. Porém, aquilo que eu aprendi não dá para desaprender. Eu sei que a minha vida é uma só contínua, que nessa vida eu tenho várias existências na Terra, enfim, certo? Esse é o desafio nosso. A gente não pode permitir que as dificuldades ofusquem a tudo aquilo que a gente tem de bom no nosso dia a dia. É um desafio enorme, não é fácil. Falar é muito fácil. O propósito, o grande propósito das dificuldades, das provações é o quê? Pôr a gente para trabalhar, pôr a gente para correr atrás, pôr a gente para tomar decisões. Mas se Deus, que tudo sabe, impossível que Deus não saiba, quando Ele me dá uma provação, uma dificuldade, é impossível que Ele já não saiba de antemão se eu vou vencer ou não aquela dificuldade. Ele sabe.
se eu vou conseguir vencer aquilo. Inclusive, pergunta 871 do Livro dos Espíritos é essa. Por que ainda existem provações se Deus já sabe se eu sou capaz ou não de vencer? Por quê? Inclusive, essa é a resposta do livro da pergunta 871. Porque o propósito das dificuldades e das provações não é mostrar a Deus ou dar a Deus uma ideia do nosso nível de evolução. Falar, vamos ver se o Fábio aguenta essa aqui, ó. Agora, essa aqui eu quero ver se ele aguenta. Vamos ver se ele supera essa. Não. Né? A intenção das dificuldades, das provações do dia a dia não é essa. Deus definitivamente não precisa disso. O grande propósito é dar ao homem, é dar a gente, total responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. É dar responsabilidade na sua mão. Tó, você está com esse problema aqui, ó. Quais serão as suas ações? Como é que você vai encarar isso? Como é que você vai levar isso para frente? Essa é a grande chave, o grande propósito das dificuldades que a gente tem no dia a dia. Todas elas, desde a menorzinha até a maior. Nós estamos falando aqui de mérito, merecimento. Então, eu tenho uma dificuldade, eu faço determinadas escolhas, determinadas situações que eu resolvo daquela maneira, e eu vou adquirindo mérito, vou adquirindo merecimento. Se até aqui, na nossa vivência, no nosso planeta, no nosso dia a dia, que é absolutamente imperfeito, até aqui o mérito conta, quanto mais dentro das leis divinas, né? Por exemplo, pode uma pessoa, um aluno, se tornar professor sem passar por todas as etapas do conhecimento? Não tem jeito. Ele tem que aprender todas as etapas. Ele vai resolver, Betânia, uma equação, se ele não souber a subtração, a soma, a divisão, a multiplicação, não tem jeito. São as etapas. Pode uma criança, por exemplo, se responsabilizar por um lar sem ter todas as etapas do desenvolvimento dela? Não dá. Essa é a nossa situação ainda, certo? Então a escolha sempre vai ser nossa. Se a gente vê o dia todo a corrupção se espalhando como a gente imagina que se espalha, quanto mais poder a pessoa tem, maior é o abuso que aquela pessoa comete. E agora, inclusive, por coincidência, nós estamos vendo aí uma pessoa no mais alto nível de responsabilidade na condução de um país, está envolvido, aparentemente está envolvido em um caso de corrupção, né? Não se sabe, mas enfim, se aquela pessoa não tiver, o vizinho tá e tal. Então, se o dia todo eu vejo esse tipo de coisa, quando eu me colocar, ou quando eu estiver em uma situação em que eu possa me corromper, como é que eu vou agir? Será que eu vou aceitar aquela ser corrompido? Ou será que eu vou falar, não, isso não é para mim? São as escolhas nossas. Se eu vivo num mundo, por exemplo, onde a gente vê tanto discurso de ódio, o dia inteiro, ainda mais, né, internet, a pessoa se sente segura lá na casa dela, no sofazinho dela, para mostrar o pior dela. E aí a gente vê discurso, enfim, contra a raça, contra a opção sexual, contra a religião, contra o que quer que seja. Então, quando eu me vejo imerso num mundo desse, eu tenho a escolha para dizer se eu também vou ficar lá no meu mundinho atacando todo mundo e jogando superior, ou se eu vou tomar uma posição e falar, não, isso é absolutamente errado. São escolhas minhas. Se eu vejo, por exemplo, tanta dificuldade na minha vida, eu tenho opção se eu vou acordar com um palavrão na boca ou com um agradecimento também, certo? Então, gente, as dificuldades todas existem, sempre vai existir, mas também existem as escolhas. E não tem um exemplo mais simples e mais comum do que esse. Um copo cheio pela metade sempre vai ser um copo meio cheio ou meio vazio. Depende do quê? Do seu ponto de vista, da sua maneira de encarar. A escolha vai ser sempre nossa. Certo? Então, espero que tenha contribuído com vocês.